Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora. Bom dia para o homem do campo. Bom dia para o pessoal aí da fazenda, da roça, da granja, né? Você aí que gosta de mexer com a terra, agricultura. Bom dia para você. Bom dia também para você, pescador da colônia Z30. Bom dia para você, barqueiro, né? Também os rabeteiros ali da praia do Tucunaré, aí de São Félix, Geradinho. Um bom dia para você também, aí da praia do Tucunaré, que já tem muitas. Quando eu estive lá na Vera Marabá, lá na orla, eu estava olhando para a praia está quase toda de fora. Muitas barracas, muita gente, movimento lá. Diz que domingo parece que o povo do Marabá foi todo para a praia. Aí a Ana falou assim, é o calor. Eu digo, não é o calor não. É quando a praia começa assim, todo mundo dá vontade de ir lá, né? Mas que foi um movimento. Domingo passado, muita barraca, muita gente, pessoas vendendo lá alimentação, bebidas, muito movimento. Mas a gente fica alegre também porque cada dia mais a nossa cidade, ela enriquece mais com a sua beleza, porque a cidade de Marabá está bonita. Hoje você olha para qualquer foto, qualquer postal, e você vê que a cidade de Marabá está bem zelada, está bem cuidada, né? E aí um abraço para o pessoal da prefeitura, todos os funcionários da prefeitura, tanto da saúde como da educação, pessoal lá, os garis que zelam pela nossa cidade, todo o secretariado aí do prefeito Tião Miranda, um abraço para todos vocês aí, um abraço também para a Polícia Civil, Polícia do Exército, Polícia Militar, Polícia Federal, DMTU, Detran, todos que estão investidos aí em autoridade. Tem um bom dia especial para quem? Para todas as pessoas que trabalham aí no comércio de Marabá, os comerciários, né? E os comerciantes, todos os empresários, aqueles que estão aí envolvidos com o progresso de Marabá através do comércio. Bom dia para você. Para você que vai fazer compra hoje, bom dia. E vamos começar o programa falando logo da Brahá, a oração. Minha esposa fará uma tefilá, uma Brahá nessa manhã. Vamos curtir, vamos compartilhar. Envie esse programa através do WhatsApp para as pessoas que estão no WhatsApp. E vamos aumentar o número da audiência. Tá bom, está sentindo a audiência crescer todos os dias. É sinal que você está compartilhando. Para o Hashem? Shalom, bom dia a todos. Nós vamos fazer o Shaharit. Ontem nós gravamos o programa e fomos para Marabá Velho. Quando voltamos já estava em 100 e poucas pessoas assistindo o programa, né? A gente vê que a gente já tem uma cúpula muito grande dentro da internet. Nós temos 4.733 amigos. 4.703 amigos. Então, quando a gente entra no ar, eles já recebem lá a transmissão ao vivo e a cores. Principalmente aquele que já é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E achou o programa aí, gostou, se inscreva. Nós vamos fazer o ofício da manhã, que é o Shaharit, né? Shaharit. E chama Igdal. É os 13 princípios do judaísmo. Os 13 princípios da fé judaica. E diz assim: exaltemos, ó Deus da vida, e demos-lhe glória. Ele existe, mas a sua existência não é limitada pelo tempo. Ele é um, e a sua unidade é inigualável e infinita. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo e nada pode ser comparado à sua santidade. Ele existe antes que fosse criada alguma coisa. Ele é o primeiro e nenhum outro procedeu. Ele é o Senhor do universo e de toda a criação. E ele demonstra sua grandeza e poder. A inspiração de sua profecia concedeu aos homens da sua eleição e sua glória.
Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus a seu povo, pela mão do seu profeta Moisés, seu fiel servidor. Deus não dará outra lei, nem nunca o mudará por nenhuma outra. Ele compreende e conhece os nossos segredos. Vê o fim de todas as coisas desde seu começo. Recompense os bons segundo seus merecimentos, pune os maus segundo a sua maldade, e nos fins dos dias enviará o nosso Messias para redimir aquele que tem esperança em sua fé final. Os mortos, Deus em sua grande misericórdia os fará reviver. Bendito seja seu nome e louvado para sempre. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escrava. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre a vista dos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dá liberdade aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provém a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinge de força a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que coroa de glória a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dá vigor aos cansados. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o som dos nossos olhos, a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costumes de estudar a tua lei, faz apegar-nos aos teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, de maus amigos. Faz com que nos apeguemos aos bons impulsos, aos bons atos. Obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos veem. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mau olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Deus nosso, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti e visite-nos com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos servos, Abraão, Isaque e Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá, e a oferenda que fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito em tua Torá. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Uma oração Completa, né? completa, Para nos livrar. Você vê que toda oração do judeu começa com a palavra bem-vindo, né?
Bem-vindo. Baruch atah Adonai Elohei melech haolam. E essa oração, ela repete várias vezes a palavra seja bem-vindo ou bem-vindo, né? Bendito. E lembrar, né? Porque a nossa carne, ela só pode pro lado da carne, dos prazeres da carne. As coisas mundanas. E nessa oração é pedido ao Eterno que nos livre do pecado, nos livre da calúnia, do ódio humano, Das línguas ferinas. da acusação, falso testemunho, tanta coisa. Ali está dizendo tudo, né? A gente pensa assim, não ter coração bom, não ter mal, não desejar o mal a ninguém. A gente pensa que a gente não tem inimigo, mas tem. Tem pessoas que é inimigo nosso que nem nos conhece. Mas alguém disse, fulano não presta. Aí aquilo no coração dele cresceu. Quando olha pra gente, aí tem gente que passa tempo, quando começa a conhecer a gente, falou, eu tinha má impressão de ti, eu pensei que tu era outro tipo de pessoa, né? Mas eu me enganei. Né? Mas são as calúnias, as invejas que os invejosos lançam contra nossas vidas para degredir a nossa imagem moral, espiritual, social. A Torá diz social. Assim que o caluniador ele mata 3 pessoas à distância, né? Porque uma arma como a flecha, como o revólver, porque ele mata um. Enquanto o caluniador ele mata 3, ele, aquele que está ouvindo e aquele que é o assunto. Muitas vezes nós temos inimigos só por causa do nosso brilho, como diz a cobra, ela andava atrás de um vagalume. Para onde o vagalume ia, ela ia atrás, perseguindo. Um dia o vagalume me perguntou, rapaz, eu sou tão pequeno, por que tu me persegue tanto? Por causa do teu brilho, né? Então, tem muitas pessoas que têm um brilho, aquele que se comunica com todo mundo, que tem amizade, às vezes é simplesinho, mas por causa dessa simplicidade, desse brilho que ele tem, o outro persegue, porque ele não consegue ter. E assim, a gente sempre, às vezes temos, quer dizer, inimigo que a gente não sabe. Só porque a gente se dá com alguém, só porque a gente tem amizade, e a pessoa já fica ali perseguindo, querendo destruir a tua imagem. Às vezes, eu observo os comportamentos das pessoas, e tem muitas delas que têm razão de ser como é, porque foi tratado de diferenciado, né? E isso marca a pessoa. Por exemplo, assim, a pessoa que foi criada, humilhada, ela não se sente bem quando ela encontra de novo essa mesma situação na vida dela. Porque, na realidade, nós temos um ego e todos nós queremos ser elogiados. E daí que surge a idolatria, quando você tem um desejo interno de querer algo, né? E aí o seu ego tem que ser cheio, massageado, porque na realidade quando alguém chega e elogia outro, aquela pessoa infla dentro. Né? Porque às vezes porque tem uma condição melhor, acho que todos têm que ser submissos a ele, né? Quando a gente é elogiado, cresce dentro da gente algo que a gente não sabe explicar. Mas é porque a alma é o centro das emoções e aí a alma está sendo elogiada. Então, muitos, por causa de elogio, têm perdido a razão. Têm perdido a razão. Porque o bandido, quando ele vem para te dar um golpe, ele vem te elogiando. Ele vai depois passar rasteiro. Disse que você é isso, aquilo, outro, mas dentro dele ele disse, é uma besta, eu vou já passar rasteira nessa pessoa e tal. Então a gente tem que ficar atento contra os espertalhões. Um abraço para você aí, Imperatriz, da Academia de Letras, e todos os teus colegas aí da Academia de Letras, de Imperatriz, Domingos César, né? Domingos César, toda a sua família. Um abraço também para o Paulo Roberto, repórter policial da cidade de Marabá. Estou de olho em você.
Um abraço para o incansável Miguel Casseb, o homem da pasta preta. Está trabalhando aí na patrulha também, né? Ele sempre trabalhou aí fazendo a patrulha, agora ele continua na Rede TV, Miguel Casseb. Um abraço também para o João Freitas, para todos os profissionais aí da Rede TV, José Filhos, né? Um abraço para o Félix Miranda e a Dona Valdeirês, o Vigílio, só a gente aí da Rede TV. Um abraço para todos os funcionários aí também, né? Da Sky Scorpionet, né? Que é a antiga Scorpionet, todos aí que fazem parte, todos os inscritos, né? E também os proprietários dessa grande rede de internet Marabá. Mas vamos para frente, Ruth. Hoje nós vamos falar da Paraxá de Berrucotai. Berrucotai. O que significa Berrucotai? A intenção? É igual? Não, deixa eu ver aqui o papel. De acordo com o dicionário do hebraico, Berrucotai significa... Berrucotai, deixa eu ver. Berrucotai, conforme. É conforme. Quer dizer, Conforme. quase igual. Tem quase igual se me obedecer, se fizer, se cumprir. Aí o Senhor abençoa e você será bem aonde você está. Então, Berrucotai para todos que estão assistindo o programa Nossa Terra. Vamos aí em frente aí agora com a leitura da Paraxá de Vaikra, que é Levítico, e a Paraxá de Berrucotai. Nós estamos em Levítico capítulo 26, nós vamos começar do versículo 10. E comereis dos produtos guardados e transferirei para outro lugar os produtos velhos, por causa dos novos. Porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará minha alma de vós, e andarei entre vós e serei para vós Deus, e vos sereis o meu povo. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que fossem para eles, para que não fosse para eles escravos, e quebrei os canzis de vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Só uma parada aí, e comerei dos produtos guardados, transferirei para outro lugar os produtos velhos, por causa dos novos. E porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará a minha alma. Deus tem alma? Aqui está falando que tem, né? Tem. Deus tem alma. Por exemplo, assim, o que é o espírito? É um conjunto. O que é a alma? A alma é um conjunto de 5 partes, e que nessas 5 partes o espírito está junto. Então, Deus não tem corpo, mas ele tem espírito e tem alma, né? Quando ele fez nós, ele fez através de 4 elementos, que aí fez o corpo físico do homem e da mulher, né? Os demônios, eles não têm corpo físico. Os demônios têm alma sim. Eles prestam conta diante do Eterno todos os dias. Então eles têm almas. Por exemplo, nós temos alma, mas temos corpo. E aí a diferença, por exemplo, existe na Kabbalah, a gente explicando o mundo espiritual, existe 2 tipos de espírito na Terra, no céu, no universo, que é o nascido e não nascido. Então Deus, que chama Deus, que o nome dele não é Deus, é Yud-Heh-Vav-Heh, ele é por exemplo assim, o Deus não nascido. E por exemplo, os daimos, os demônios da Goétia, são espíritos que são anjos, que nós às vezes chamamos de daimos, que é demônio, que na realidade são anjos que não foram nascidos, mas feitos pela mão do Hashem, né? Deus está acima de tudo porque ele não nasceu. Ele fez com que
esses anjos, todos os anjos, né, de luz ou de treva, tudo é dele. E ele criou, e depois criou o ser humano, que foi com 4 elementos dando corpo. Os anjos não têm corpo, os demônios não têm corpo. Os anjos foi feito com 2, né? Agora, existem os espíritos de pessoas que morreram e não foram para a luz. Essas que estão aqui, perturbando a nossa vida, encostando em nós, até a parente encosta perto da gente, achando que vai ajudar, mas não ajuda, porque a energia do morto faz mal para nós. Ele muitas vezes acha que está ajudando e muitas vezes ele está querendo ajuda, né? Tem aqueles que Muitos se aproximam querendo ajuda. Aí o que você faz? Queima ele! Queima ele! Amarra ele! Sai! Essas palavras não servem para esses espíritos. Eles fogem das pessoas, né? Então o mundo espiritual, ele está repleto das coisas da eternidade que o Hashem fez, o Eterno. Para o Hashem. Mas o interessante que você que está assistindo aí o programa é que você hoje pela manhã você descobriu que Deus tem alma. O próprio Jesus disse que Deus é o quê? Espírito. Agora a Torá vem dizer que Deus também é alma. Espírito e alma. Então, ele é composto disso. É cheio de mistério. Mas tem outras passagens bíblicas que mostram que Deus voou nas asas do vento. Ou voou no querubim. Voou no querubim também. Outra versão. Porque uma hora a gente diz que Deus é espírito, outra hora a gente diz que ele não é espírito porque ele que criou os espíritos. Ele criou os espíritos. Ele Então, que cria as almas. dizer que Deus é espírito já é uma coisinha muito pequena, porque o espírito é o fôlego de vida. Mas o Deus que nós servimos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é acima do espírito, porque ele criou os espíritos, as almas, todas as coisas. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas, tudo é dele. Um abraço aí, Shalom, Evanice Pereira da Silva e toda a sua família. Então tudo é do Eterno, não tem nada para... Agora ele pode ser espírito e ele transfere uma fagulha para cada pessoa, né? Para cada ser. Quando ele soprou nas narinas de Adão e de Eva ou da outra mulher? Foi da outra mulher. Primeiro foi a... Quando ele soprou nas narinas de Adão e de Lilith, ninguém fala esse nome. E a primeira ela foi feita do barro. A segunda aí, foi feita da a primeira costela. mulher de Adão era Lilith. Ela recebeu a imortalidade. Ela está viva até hoje. Adão morreu, mas Lilith ainda está viva e tem legiões e legiões de espíritos. Ela incentivou Eva a comer do fruto proibido, mas ela não comeu. Não comeu. E aí, por causa da desobediência, Eva, pecou. Através de Adão e Eva, pela desobediência, veio a morte para todos, né? Pois é, e aí comer só ela do suor do nosso trabalho, né? É o castigo, o trabalho, a dor de parto para a mulher. O pecado que Eva cometeu ao ouvir a primeira mulher de Adão trouxe para nós até hoje consequência. Ei, não era para dizer assim, se você não buscar a Deus para limpar a tua alma, quando morrer você vai para o inferno. Se não tivesse acontecido aquele pecado, né, de Adão e Eva, hoje o mundo seria só felicidade. Mas aí entrou o quê? O pecado no mundo. O que é o pecado? A transgressão. Até ali o mundo viveu milênios e milênios de anos, que a gente não sabe, em paz. Mas quando veio o pecado, aí destruiu. Destruiu a paz, o sossego, mudou o curso das coisas. A própria terra, como ela é viva, ela tem hora que ela se vinga do ser humano. As águas do rio, os mares, invadem cidades, e aí mata muita gente. Aquilo ali porque o homem sempre está procurando destruir a natureza. E tem o pecado para aquele que obedece e para aquele que não obedece, né? Aqui nós temos falado só das bênçãos, que o Senhor diz: se me obedecer, ou conforme você me obedecer, será bendito você, seus filhos, seu produto,
tudo, né? Agora do versículo 14 diz assim: e se não me ouvires e não fizer todos esses preceitos, e se os meus estatutos rejeitardes, e se a vossa alma enfadar dos meus juízos, para não fazer todos os meus preceitos, para violar a minha aliança, eu também farei isto a vós. Porei sobre vós um terror, a tisca, a febre ardente, que faz desesperar e atormentar a alma. E semeareis em vão vossa semente, e comerão vossos inimigos. Enviarei a minha ira contra vós, sereis desonrados diante de vossos inimigos, e se assenhorarão de vós aqueles que vos odeiam, fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda assim, com isto não me ouvides, prosseguirei em castigar-vos por 7 calamidades por causa de vossos 7 pecados, e quebrareis a altivez de vossa força, tomarei vossos céus como ferro, vossa terra como cobre, e acabar-se-á em vão a vossa força, e não dará a vossa terra o seu produto, e a árvore da terra não dará o seu fruto. E se andares comigo com teimosia, e não quiserdes me ouvir, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas, conforme os vossos pecados. Enviarei entre vós animal do campo, e vos desfilhará, e exterminará os vossos animais, e vos conduzirá a pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. E se com isso não fordes reformado e andares comigo com teimosia, ainda andarei também eu com teimosia, e vos ferirei também eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E trarei sobre vós a espada vingadora em vingança ao meu pacto, e serei ajuntado dentro das vossas cidades. Enviarei a peste entre vós e serei entregues às mãos do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos entregarão o vosso pão por peso. Comereis, mas não ficareis satisfeitos. E se ainda com isso não me ouvirdes, e andardes contra mim com teimosia, eu andarei contra vós com furor de teimosia, e vos castigarei também eu com 7 calamidades por causa dos vossos pecados. E comereis a carne dos vossos filhos, a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos prédios altos, e exterminarei as vossas imagens que esconde ao sol, e lançarei os vossos corpos moribundos sobre o corpo de vossos ídolos, e se enfadará a minha alma de vós. Até aqui é muito longo. A gente sabe que se a gente obedece o Eterno, tudo será abençoado para nós. Certo que tem as provas que o Senhor faz, mas depois Ele dá tudo de volta, assim como fez com Jó. Ele multiplicou as bênçãos depois da prova. Mas tem aqueles que não obedecem, como ele fala aqui, que será castigado. Porque nós temos que obedecer. Sempre ele diz, porque eu vos tirei da terra do Egito. Porque eu vos tirei da terra do Egito. E muitas pessoas ficam assim, eu nunca estive no Egito? Será que não? Aqui no versículo 14 diz assim, e se não me ouvirdes. Em parte da Paraxá de Berrocotai é chamada comumente de Torrerá, a admoestação, pois fala das bondades que nos trarão pela submissão aos preceitos da Torá, e dos males que virão
pela desobediência a este. Tudo o que Moisés prediz aconteceu. Nossos ancestrais podiam viver felizes e tranquilos em suas terras. Porém abandonaram estas leis e, em lugar de unir-se, dividiram. Em lugar de adorar o Eterno, o Deus único, deixaram-se arrastar pela idolatria e adoraram pau e ouro, prata e ouro, quer dizer. Os profetas os advertiram. Vão, eles não escutaram, e foi então que chegaram à desgraça. O templo foi destruído e dispensa teve lugar. Porque o Senhor, Ele nos deu os mandamentos, estatutos, para que a gente venha obedecer. Mas o ser humano sempre tem esse erro, né? Uma dificuldade de obedecer, só quer fazer o contrário. E o Senhor fala aqui. A qual ele diz no versículo 16, eu farei isto, porém sobre vós o terror, a tiques, a febre ardente, e que faz desaparecer e tormentar a alma. Você vê que a pessoa, quando ele fica com febre, aquela febre mesmo, a pessoa fica desorientada, a pessoa fica atormentada, ele vê coisa que não tem, ele fala o que não vê, mas ele está vendo ali e sentindo alguma coisa que a gente não está vendo, mas ele está atormentado a alma dele. Muitas pessoas têm semeado na sua terra e vem o bicho, vem a praga, vem a água, vem a seca, porque ele diz que ele faz da terra como bronze, como a terra como cobre e os céus como de ferro. Falta chuva, a terra não produz, mas tudo por quê? Porque o homem deixou de servir o Eterno para ir atrás de idolatria, de outros deuses, e o Eterno se ira, porque sempre ele lembra, porque eu vou tirei da terra do Egito. E a pessoa abandona por qualquer promessa, por qualquer coisa que alguém fala. Quando o Eterno fala assim, eu tirei da terra do Egito, aí hoje nós já temos uma resposta para isso cientificamente, né? Uhum. Porque você quer saber se você é descendente desse povo da Bíblia? Faça um exame de DNA, é feito em São Paulo, do seu sangue, né? E é enviado para os Estados Unidos, depois de 30 dias vem a resposta, aí eles vão te dizer de que tribo a tua família do passado pertenceu, né? E pelo nome, sobrenome, né? Luzia. Luzia Souza, bom dia Luzia Souza, para você e sua família. Então, você pode fazer em São Paulo o teste de DNA para saber se você é parente desse povo da Bíblia. E através desse exame que é feito nos Estados Unidos, aí comprova qual é a tua tribo de Israel que você pertenceu. Por isso que Deus fala dentro do contexto bíblico, eu vos tirei da terra do Egito. Muitos de nós passamos o Mar Vermelho dentro do sangue, dentro da cadeia de DNA dos nossos familiares. Hoje esse amor que nós temos por Israel é o resgate daquilo que a gente ficava pensando, meu Deus, o que é isso? Por que eu amo Israel? Por que quando a bandeira começa a tiritar, a gente sente alguma coisa aqui no coração? Quando a gente assiste a história de Israel... Principalmente aquele que nunca foi lá, né? A gente sente uma saudade, não sei de quê. É porque dentro dos nossos antepassados, nós atravessamos o Mar Vermelho. E pelo sobrenome, você sabe se é descendente desse povo, né? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dentro da Bíblia, ele faz essa citação, eu te tirei do Egito. Te tirei. Aí você fala assim, eu nunca tive no Egito. Né? Por que hoje eu amo? A minha vida é o judaísmo. Por que nós amamos e falamos tanto do judaísmo? Porque a essência da Bíblia
está nisso, em conhecer a tradição judaica. Uma só palavra do Hashem, do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos eleva e nos dá conhecimento do texto que nós estamos estudando. No versículo 16 diz assim: semeareis em vão a vossa semente. Este versículo quer dizer que a semente não crescerá, e se crescer, comerão os inimigos. Que pode ser pessoas ou pode ser o próprio inseto. Tem gente o pulgão, a praga, a seca, que planta e não colhe, porque aí os inimigos atacou. Que inimigo é esse? É o pulgão, né? Todos os insetos que... A pessoa planta um milho e o inseto vai lá e come o milho. Como é que nasce? Não tem jeito. Ou então não chove, né? Agora, quando tem uma proteção de Deus, tudo que você planta, dá. Porque você plantou, mas Deus que vai dar o crescimento. E aí você vai fazer a colheita. A gente vê o exemplo dos nossos ancestrais, como Abraão, como Jacó, José. José ele foi levado como escravo. Mas quando ele chegou na casa de Potifar, como escravo, mas tudo que ele fazia, prosperava. Então ele entregou tudo na mão dele. Isaac ele chegou numa terra e o pessoal diferenciava ele pelo Deus que ele servia. E ele abriu os poços, porque a terra era seca lá na cidade. Estou trabalhando com uma pessoa, e quando eu comecei a trabalhar com ele, nós trabalhamos de manhã e de tarde, direto, a gente de noite. Aí ele se afastou por um problema de enfermidade. Aí ele disse: olha, Cavalcante, você vai ficar no meu lugar, você vai resolver tudo que é para mim resolver. Eu sei que tu te garante disso aí, porque onde chega o justo, muda a história. E aí nós crescemos, tivemos muito êxito em nossas visitas, porque eu conheço a cidade de Marabá, o município, e a gente tem muito assim, conhecimento, e onde a gente chega as pessoas gostam de ver a gente, né? Falar com a gente, me tratam bem. E aí ele viu o tanto que as pessoas têm comunhão comigo, aí disse: não é outra pessoa, é o Cavalcante, ele sabe fazer do jeito que a gente vinha fazendo, ele vai permanecer e vai continuar tendo êxito. Agora vai chegar. Isaac, quando Abraão morreu, Abraão tinha um pacto com o rei dessa cidade, mas quando Abraão morreu, ele, de vez de seguir o pacto com o filho, a união, ele foi lá e quebrou o pacto. Isaac cavava os poços, ele ia lá e botava entulho. Isaac, para não brigar, que ele era pacífico, ele foi embora para outra cidade. Mas eles viram que aí faltou água, porque Isaac, ele sabia, ele tinha aquela sabedoria que Deus deu de cavar os poços e achar água. Então esse rei foi buscar Isaac de volta. Disse: mas você não valorizou o pacto do meu pai, e agora? Aí ele teve que fazer outro pacto com Isaac. Ele pegava a forquilha, um pedaço de árvore, fazia uma forquilha ali, e ali ele andando assim no terreno. Aí quando a forquilha baixava assim, aí já sabia: pode cavar bem aqui, que tem água. Porque a terra ela só tem valor se tiver água. Se ela não tiver água, mas até o ser humano é difícil. Né? Ele tinha um segredo, porque a água, mesmo que ela corra lá embaixo da terra, ninguém não veja, mas através da forquilha começa a captar as ondas que a água faz. O barulho dela lá embaixo que você não consegue ouvir, mas aquele troncozinho de árvore ali vai te dar sinal. Aí ele não pediu um poço. O versículo 17 diz: enviarei a minha ira contra vós. Assustador, horrível é o castigo previsto para o nosso povo. Se insistires em não dar ouvidos às ordens do Eterno, se ele persistir na tenaz desobediência aos ensinamentos da Torá, que surpresa, se lendo essas sentenças dramáticas,
ficarão apavorados? Acaso a nossa geração não testemunhou a concretização da advertência que a Torá descreve com tamanha praticidade? Será que Deus se esqueceu de nós, seus filhos prediletos, netos de Abraão, Isaque e Jacó, expondo-nos a sofrimentos, interrupta aflição que não tem igual na história da humanidade, escondendo a sua face de nós? Será que os nossos perseguidores, os que negam a existência de Deus, que blasfemam da divindade, que nos queimaram vivos nos autos de fé das diversas inquisições e que nos conduziram ao rebanho à matança nas câmaras de gás, nas bordas bestiais de Hitler? Será então que eles têm razão, zombando? Não há julgamento e não existe juiz? Tudo isso que aconteceu, que nós falamos aqui, nas inquisições, nas câmaras de gás, nas hostes bestiais de Hitler, tudo isso porque o povo desobedeceu o Eterno. Tudo a gente sabe que o ser humano ele não quer obedecer. E muitos, até em filmes, quando eles estão naqueles campos de concentração, com fome, que a gente vê só o couro e osso, eles mesmos dizem, é porque nós desobedecemos o Eterno. Nós não obedecemos os seus mandamentos, as suas leis. Por isso que nós estamos passando por tudo isso. Aí isso vem a servir de exemplo para nós. Se nós estamos errados, como disse João Batista, endireitai, né, suas veredas, seus caminhos, para nós seguirmos. A passagem da Bíblia diz: se quiseres me ouvir, comerão o melhor dessa terra, né? E muitas vezes nós não queremos ouvir e botar em prática, né, o que o Eterno está nos mandando fazer. Mas no fim desse capítulo, no versículo 44, encontramos palavras consoladoras. As terríveis maldições acabam com uma bênção. Reconfortante, esperançosa, apesar da decadência espiritual e do batimento físico. Apesar das horrorosas ameaças que nos molestarão, são diversas e longas de áspero. O nosso sol não desaparecerá. E o Talmud assim interpreta: não os rejeitarei, refere-se ao tempo dos caldeus. Não me enfadarei deles, é a era dos persas, para consumi-los, ao tempo dos gregos, para não violar a minha aliança com eles, ao tempo dos romanos, porque eu sou o Eterno, seu Deus. Eternamente ficarei com meu povo, cuidando para que nenhuma potência, por poderosa que seja, possa aniquilar o povo de Israel. Porque o Senhor sempre quer que a gente voltemos para Ele, para obedecer. Então Ele nos castiga, como cita aqui, o Talmud, ele fala do tempo dos caldeus, a era dos persas, dos gregos, dos romanos. Tudo foi a tormento para o povo de Israel. E continua. E continua. Essas guerras que a gente está ouvindo aí pela televisão, assistindo pelo meio de comunicação, continua essas guerras por causa da desobediência do povo eterno. Mas o Eterno tem preservado o seu povo, né? Nós vimos aí, no início dessa guerra aí, soltaram 400 bombas em cima de Israel, nenhuma atingiu ninguém. Nenhuma. Então, isso aí é Deus. E olha que as armas de Israel é menos do que o outro povo. Não, o exército está brigando com Israel hoje, o Irã. É maior. O exército dele é 5 vezes maior do que o exército de Israel.
Mas a tática de guerra, a estratégia de guerra, quem tem é Israel. E o Eterno, ele diz que ele ganha a guerra não é por força de armas, né? Mas pelo poder dele. O Irã que nós estamos vendo hoje, guerreando, no passado, na época bíblica, eles faziam parte, eles eram coliados com os caldeus, né? Os medos e os persas, os medos. Então, os persas daquela época é o Irã de hoje. Aí eles não fazem fronteira com Israel, mas estão procurando atacar, passando por cima de outros países para vir, porque eles têm uma sede, uma vontade de destruir Israel, mas a Bíblia está dizendo, nenhuma potência mundial pode destruir Israel. Já tentaram mais de 100 vezes e não conseguiram vários países para destruir Israel. E muitas pessoas eles já mataram porque são judeu ou hebreu, mas nunca acabou, porque o fim deles, eles querem acabar, né? E no final, o Eterno, cada dia mais, quando eles pensam que acabou, eles tornam de novo. É por isso que ele é comparado como óleo. Você pensa que o óleo está lá no fundo, mas de repente ele vai e flutua na água. E nós temos que orar todos os dias pela paz em Israel. E a Bíblia diz que quem faz isso prosperará, né? Vamos curtir, vamos compartilhar aí, vamos dar um like, vamos se inscrever, fazer um comentário aí no programa Nossa Terra, aumentando a audiência do programa. E na nossa vida, se a gente vê que está vindo alguma calamidade, que tem alguma coisa na nossa vida que não faz prosperar, aí é o tempo da gente examinar nós mesmos. Será que eu estou obedecendo o Eterno? Será que eu estou fazendo o que Ele tem mandado? A lei dele? Aí é tempo da gente se corrigir. Porque se a gente não se corrige, aí sempre vem essas profecias aqui de enfermidade, de falta de alimento, as portas se fecham. Então é tempo da gente ver. Porque o povo de Israel é assim. Se tem alguma coisa errada que não está dando certo, de repente já estão ali pedindo para o Eterno perdão e procura se corrigir para endireitar os seus caminhos, suas veredas. Eu já tive um tempo que eu não conhecia o Eterno como eu conheço hoje. A nossa vida era só de contar miséria, só vivia no vermelho. E a gente fica ainda culpando os outros. E às vezes é nós mesmos, quer dizer, com certeza é o nosso erro, né? Deixamos de desobedecer. Porque a gente pensa que a gente é o filhinho querido, tudo vem a nós. Mas se a gente não obedece nosso pai, fica difícil de ser abençoado por ele, né? Continuando aqui, a ideia básica dessa explicação talmúdica é o eterno otimismo do judeu, cuja origem está na Torá, o otimismo. Este que nos deu força e coragem para resistir a todos os sofrimentos e tormento da galute milenar. Tornou-se a virtude espiritual do nosso povo. Quando os céus se cobriam de nuvens escuras, um raio de luz revelava-se perante os nossos olhos nos momentos mais tristes e dolorosos da nossa vida, particular e coletiva. Nunca perdemos a esperança e a confiança no Eterno, o guardião de Israel. A gente vê que até aqui na parte que eu li agora, diz que nós fomos levados como ovelha matadora. E tem uma parte na Bíblia que está errada, porque ele cita um homem. E, no entanto, é uma nação, né? É Israel. Israel. Levado como ovelha muda o matador. Quantos trem carregava, enchia aquele local que era para carregar ovelha, para carregar boi, era cheio de gente. Judeu. Para o campo de concentração, para ser exterminado através do gás, ou mesmo de... O campo de concentração. De outras maneiras que eles faziam. E ali era tanta gente que eles não tinham como se sentar, como deitar, era em pé, como o gado. Você sabe que o gado,
o boi, quando ele é levado nesses caminhões, naqueles galvão, se eles caírem no chão, ele morre, porque morre pisoteado. Assim era o ser humano, o judeu. Ele é levado como ovelha ao matador. E ele não podia abrir a boca, não. Se abrisse, morria no mesmo instante. Se reclamasse, pegar um tiro na cabeça. Às vezes até sem reclamar, porque às vezes eles iam testar a arma e atiravam e matavam, para eles era nada. E nós que estávamos no DNA daquelas pessoas que estavam ali, daquele povo. Lá em São Paulo, não sei se ainda existe, mas tinha uma mulher que ela colecionava e ela tinha ali um apartamento cheio de pastas. Não existe. Aquilo ali se tornou um museu. O nome de todos os descendentes, de todas as pessoas. Quando você quer saber se você é descendente, você vai lá ver o nome dos teus ancestrais, tataravós, bisavós, tá tudo lá. O nome daquela família. A história da família. E aqui no Brasil, na época da Inquisição, mataram muitos judeus. Muito. E não só no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, no litoral, no Nordeste. Todo o estado do Brasil teve matança, prisão de judeu. Porque veio a Inquisição, que era para fazer a conversão forçada do judeu ao cristianismo da época. Se tiver alguma falha aí, é a nossa internet que está fraca aqui. Na internet. Está acontecendo, Gerson. Gerson Reis. Bom dia, Gerson. Então, o interessante é que a Santa Inquisição, que não tem nada de santo, era só para matar judeu, que teve no Brasil, fez com que os judeus que vieram de Portugal, que ficaram no litoral do nosso Brasil, fugisse, e uma parte entrou na mata e a outra parte pegaram os dois navios e foram para os Estados Unidos, em uma cidade pequena lá chamada Amsterdã. E lá eles construíram a Nova York em cima dessa cidade. Essa Nova York que ele tem aí nos Estados Unidos era para estar aqui no Nordeste. Mas a perseguição religiosa e política da época, eles tiveram que fugir. E muitos se tornaram índios, porque ficaram na mata, perdido e lá fizeram as tribos dele, perderam a descendência, a cultura, né? A cultura. Vivendo muitos anos, só o homem e a mulher, aí tiveram filho lá na mata mesmo e tal, e aí fizeram as primeiras aldeias. Mas já tinha aldeia antes. Desde a época de Cabral já tinha no Brasil aldeia. A história também está errada no livro, que diz quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando ele chegou lá, os índios já estavam. Quem eram esses índios? Eram judeus israelitas. E aí eles foram cristãos forçados, né? Eles entraram pela Amazônia na época que Salomão veio na Amazônia, por isso colocaram o nome lá do rio lá. Solimões significa Salomão. Aí batizaram o rio com o nome do rei Salomão. Era a época de Salomão. Salomão volta para Israel, porque tinha que levar os tesouros que eles adquiriram aqui. Eles iam fazer a cúpula do templo, tinha que ser de ouro. E eles vieram de ouro. E levaram tudo daqui. Levaram do Brasil, né? Aí levaram pelo México. E foram para Israel. Mas muitos escravos, muitos trabalhadores da época, mesmo sendo israelitas, e escravos também, eles fugiram para as matas. E aí que surgiu os índios. Os índios do Brasil surgiram através desses israelitas. Os índios são descendentes. E tem muitos que faz a Brit Milá, né? Nós já fomos fazer pesquisa em aldeias e nós encontramos muito, assim, cultura judaica no meio deles. Tem lá no Maranhão, tem uma aldeia que os índios todos se consideram. A nação que se considera é Israel. Então a gente achou. De onde eles aprenderam? Eles aprenderam dos ancestrais deles, eles não sabem explicar. Mas essa cultura da circuncisão já é
uma cultura da Bíblia do povo hebreu, porque é o povo israelita que é chamado judeu hoje. Então, o nosso Brasil está comprometido com Israel em termos do passado, né? Em termos do passado. Então, é interessante a gente estudar, pesquisar, porque esse amor que o brasileiro tem por Israel não é à toa, não. Ainda é ligação do passado da tua família, da E tua muitos tradição. costumes judaicos a gente tem e não sabe de onde veio. Aí que você vai atrás e descobre que você é um descendente. Pelo sobrenome é mais fácil de saber, porque os Silva, vamos supor, os Alves, Pereira, nós temos uma lista muito grande de todos os descendentes de Israel que estão aqui no Brasil. Se eu não quisesse ser, mas o meu nome tem vários. Cavalcante é descendente do povo de Israel. Olha, da minha avó tem Souto Maior, Melo, aí vem do meu pai Lima, Martins, que é da minha mãe, aí vem, agora o esposo Cavalcante, tudo é judeu. Aí como é que vai É o meu ser? Alves e Cavalcante, tudo descendente judeu. Tudo é. O Lima, porque na realidade, na época da Inquisição, a maioria do povo judeu colocaram o nome das pessoas, mudaram o nome para fruta, né? Lima, também tem pessoas que tem o nome de árvore, tudo pertence ao povo judeu. Tem um tio meu que ele foi o primeiro filho da minha avó, que ela casou com um primo, e é Tamiarana, eu acredito que seja judeu também. Porque o primeiro marido dela foi um primo. Aí ele morreu, ele teve só um filho com ela. Ela casou de novo com outro primo, que era costume judaico. Aí teve outros filhos. Quer dizer, tudo está ligado no judaísmo. Jeito. A gente vê aí tanta gente apaixonada, enquanto tanta gente apaixonada pelo judaísmo, quando a gente fala que a gente pratica judaísmo, que a gente lê, nas universidades, quando eu vou dar palestra, as pessoas ficam encantadas quando a gente falar das coisas. O que é isso? É descendente, é os remanescentes que estão espalhados na terra, porque esse era o projeto de Deus, espalhar os remanescentes na terra, porque quando o Mashiach vier, ele vai fazer a catação nas nações do seu povo. Quando o Mashiach vier, que nós esperamos o Mashiach, nunca veio, mas quando ele vier, ele vai, está escrito na Bíblia. Ele tem que cumprir as profecias. Tem que se cumprir. A primeira coisa que ele vai fazer é atrás de todos os descendentes e remanescentes do povo judeu. Como é que eu vou saber se tu faz parte do judaísmo? Se você pratica. Se você pode até fazer parte do povo judeu, mas não pratica, aí você não é religioso. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam que só porque nasceu em Israel, aí já é. Não, mas tem muitos que é praticante. Dentro de Israel, nós temos uma pesquisa, 80% dos judeus israelenses, não é religioso. Não é praticante. Então, 22% não é religioso, é mundano. Agora, 20% do povo israelita dentro de Israel, eles são religiosos. Esse a gente que conta. Obedece, né? Esse a gente conta com Eles esse. que só vivem em guerra, aí a pessoa, mas por que não são um povo escolhido? São, mas eles não obedecem, né? Não obedece. Aí fica difícil. Aí eles ainda brigam ainda dizendo que só Israel é escolhido de Deus. E esquece que Deus tem os seus remanescentes espalhados em todas as nações. Todas. Né? E Ele quer que nós venhamos obedecê-lo. Para que a gente coma o melhor dessa terra. Né? Se quisermos ouvir Ele e obedecer, nós comeremos e viveremos melhor. Veio de Israel um rabino para fiscalizar aqui a sinagoga. Aí chegou, quero ver tudo e tal. Rapaz, pode tirar foto de tudo, entra aí, fica à vontade. Aí deu um grito em pé dele assim, Baruch Hashem, deu um pulo, Baruch Hashem. Que estremeceu. Na realidade, gente, olha, aqueles que têm chamado, sentem no coração, na alma. E aquele que tem chamado e não se ajunta ao povo de Deus,
ele fica em outro redil, em outro curral. Está separado de Deus. Tem muitos que vivem na diáspora porque teve que fugir, porque não obedeceu o Eterno e veio as perseguições, né? Para não morrer, eles tiveram que fugir e vivem aí em outros estados, cidades, fora de Israel. Mas a luta do Eterno é que todos voltem à terra prometida, que é Israel. Por isso que ele nos tirou da terra do Egito. E outra coisa, Deus conhece a gente pela obediência dos seus mandamentos, das suas mitzvot, dos seus ruquinhos, seus estatutos. Não precisa dizer assim, eu sou de Deus. Não. Não fica toda hora, meu Deus. É porque eu chamo o nome de Deus, aí eu sou santo. É nada, rapaz, tu vai enjoar. Porque a Bíblia diz que não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Tem gente que tem Jesus como Deus e fica chamando ele toda hora. Tu acha que ele gosta? Não gosta, gente. Agora Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. No Face tem uma história de uma mulher, coitada, a mãe que tem crianças, ela para sossegar é difícil. E ela está deitada na cama e o filho chega, mãe, e ela nem liga. Mãe, e aí fica naquela insistência, né? Que tu quer, menina? Não, só porque queria ver a senhora. Só para perturbar a pobre da mãe. Assim também o nosso Deus, ele fica, acho que até mesmo do mesmo jeito, né? Tantas pessoas só chamando por ele. E às vezes não quer nada, é só para chamar a atenção mesmo. A pessoa roubar, adulterar, dentro dos mandamentos, tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, é o mesmo valor do assalto, do roubo, do adultério e da prostituição. E as pessoas não se atentam a isso. Que um mandamento que você quebre, você é culpado por todos. Está escrito isso na Bíblia. Se tu quebrar um mandamento, é culpado por todos. Então, quando você anda dentro da obediência, da prática do mandamento, isso não é para agradar pastor, agradar crente, agradar religioso, não. Isso você tem que fazer para agradar a Ele. E aí você recebe tudo que Ele, né, tem para ti, para te dar. Chegamos ao final? Vamos ao final do programa Nossa Terra, depois de uma hora e pouco. Você que está assistindo aí, se gostou, se inscreva. Se você não é inscrito, né? Mas vamos curtir, compartilhar. Não esqueça de curtir, compartilhar. Mande para alguém que você goste. Diz, olha, eu assisti aqui, é diferente, como eu já vi pessoas falando, né? Chegamos ao final, queremos agradecer a você que esteve conosco até esse exato momento, por você ter tempo de estar assistindo. O programa Nossa Terra, todos os dias você tem uma novidade, você aprende alguma coisa da Bíblia. Porque a gente está ligado, conectado com as Escrituras. E quando a gente começa um programa, que eu com minha esposa, a gente senta aqui e não sabe nem o que vai fazer. Depois que liga as câmeras e os holofotes, aí a gente começa abençoando as pessoas, mandando alô, e aí Deus vai dando para nós a palavra. Baruch Hashem? Eu digo assim, Deus não é nordestino, mas gosta das coisas improvisadas. Mas primeiro você tem que estudar, né? Ler, estudar, alimentação. A cadeira aqui, o coração tem que estar cheio da palavra. Porque se você for falar o que você não sabe, aí você vai falar tudo fora do controle. Quem não sabe, quem não sabe orar, xinga Bíblia, Deus. Né? Quem não sabe orar, xinga Deus. Então, quando você quer falar da palavra de Deus, primeiro você tem que viver ela, você tem que estudar. E o patrocínio? Aí é o Dani Cavalcante, da Cavalcante Cell, na folha 24/8, lote 19, conserto de celulares, né? Tenha um bom dia, fique na paz. Desejando a você um ótimo dia com boas notícias. Aquela que você está esperando. E amanhã, não esqueça, aí você já no final do programa, não deixe de orar pelo estado do Rio Grande do Sul, pelos nossos gaúchos que estão sofrendo. Pedir para Deus abençoar e tirar eles desse sofrimento. Só Deus pode fazer isso, né, Ruth?
Só. Só Ele pode fazer. Então, Baruch Hashem. Baruch Hashem.